Oi, pessoal! Já pararam para pensar que por trás de toda resenha, de todo comentário sobre um filme ou um livro, existe uma verdadeira arte? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Como é que uma simples opinião se transforma numa ferramenta de análise daquelas bem poderosas? Vamos nessa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Com tanta coisa saindo o tempo todo, um oceano de conteúdo, o nosso tempo fica cada vez mais precioso. E aí vem a escolha de sempre. No que vale a pena a gente investir nosso tempo e nossa atenção. E para resolver esse dilema, o que a gente faz? Quase que por instinto, a gente busca ajuda. Pergunta para um amigo, procura a opinião de especialistas na internet, lê os comentários, enfim, a gente recorre às resenhas. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje. Porque, vamos combinar, existe uma diferença enorme entre um comentário rápido, um gostei ou não gostei, e uma crítica bem construída que de fato ajuda a gente a entender uma obra. Para entender essa diferença na prática, nada melhor que um estudo de caso, né? A gente vai pegar uma resenha crítica do filme Yesterday e vamos, literalmente, desmontar esse texto para ver como ele funciona por dentro. Mas, antes de tudo, vamos só relembrar a premissa do filme. A ideia de Yesterday é genial. Imagina um mundo onde ninguém, com exceção de uma única pessoa, se lembra que os Beatles existiram. Uma ideia e tanto, né? E é esse o ponto de partida para a resenha. E olha só que interessante, essa é a primeiríssima frase da resenha que a gente está analisando. O autor não perde tempo, já joga a gente direto no coração da história com essa pergunta super instigante. Logo depois a resenha faz o que tem que fazer, nos dá um resumo rápido da trama. Conta sobre o Jack Malik, um músico que está batalhando para decolar na carreira, sofre um acidente durante um apagão mundial e quando acorda, descobre que o mundo inteiro esqueceu dos Beatles, só ele se lembra das músicas. Ok, agora que a gente já entendeu a história, vamos para a parte mais legal, a anatomia da crítica. Como é que o autor pega esse resumo e transforma numa análise de verdade? Bom, o segredo é o seguinte. Toda boa resenha se equilibra em dois pilares. De um lado, a gente tem a descrição objetiva, o resumo do que a obra é. Do outro, a avaliação subjetiva, ou seja, a opinião de quem escreve. É a mistura perfeita desses dois elementos que faz a mágica acontecer. Olha só este exemplo, direto do texto. Na coluna do resumo, um fato. A história é sobre um músico tentando fazer sucesso. Ponto. Já na coluna da crítica, vem o julgamento. O autor diz que isso é um clichê, mais aceitável. Percebe? Não é só uma descrição, é uma avaliação, um juízo de valor. E aqui tem outro exemplo ótimo. O resumo apresenta o fato. O filme explica o apagão com explosões solares. Mas a crítica logo em seguida nos guia, dizendo que, na opinião de quem escreve, isso é o que menos importa. Ou seja, ela nos diz onde devemos focar nossa atenção. Para simplificar a ideia, é como se o resumo fosse o quê da história e a crítica fosse o e daí. Um nos dá os fatos, o outro nos oferece uma perspectiva sobre eles. E juntos, eles entregam um entendimento muito mais completo da obra. Muito bem, agora que a gente dissecou um exemplo, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Existe sim uma estrutura, um tipo de modelo que a maioria das boas críticas segue. Vamos ver como ele se organiza. Como dá para ver aqui, a estrutura é bem clara e lógica. Começa com uma introdução para situar a gente, depois vem o resumo para informar, aí entra o coração da resenha, que é a opinião crítica, e para fechar, uma conclusão que amarra todas as pontas. É um fluxo que funciona muito bem. Mas como um crítico forma essa opinião? Basicamente, o processo todo envolve fazer as perguntas certas. Coisas como, essa obra traz algo de novo? Para quem ela foi feita? A execução técnica é boa? São essas perguntas que transformam uma impressão qualquer num argumento sólido e bem fundamentado. E com isso, a gente chega na nossa parte final. Depois de entender a anatomia, a estrutura, a pergunta que fica é, no fim das contas, por que tudo isso importa? Importa porque uma boa resenha é muito mais do que um gostei ou não gostei. Ela funciona como uma espécie de mediação cultural. Ela nos ajuda a entender não só a obra em si, mas também o contexto onde ela nasceu, combinando fatos com uma análise inteligente. E para ilustrar o poder de uma boa crítica, é só olhar a frase final da resenha de Yesterday. Ela não diz apenas se o filme é bom ou ruim. Ela usa o filme para fazer uma reflexão muito maior sobre a importância da arte, da cultura, e isso deixa uma marca muito mais profunda. No fim das contas, uma resenha é o começo de um diálogo.
É um convite para a gente pensar de forma mais crítica sobre aquilo que a gente consome. Então, da próxima vez que um filme ou um livro terminar, a pergunta fica no ar. Qual é a análise que fica? Que novas ideias podem surgir a partir dali? A conversa está só começando.